Minha empresa está obrigada a contratar aprendiz? Essa é uma dúvida muito comum que nós recebemos aqui nas nossas redes sociais. Então, fica comigo aqui nesse vídeo que nós vamos te contar tudo sobre a contratação de aprendiz. Meu nome é Camila Máximo, eu sou especialista em DPE social, sou professora e consultora aqui da NIT Treinamentos. Antes de eu continuar esse vídeo, já curte, comenta, compartilha com um amigo, já ativa o sininho para você não perder mais nenhum conteúdo que nós trazemos aqui para você. A cota de aprendiz, ela está prevista lá na CLT, que fala o seguinte: os estabelecimentos de qualquer natureza estão obrigados a contratar e matricular nos serviços de aprendizagens nacional número de aprendizes equivalente a 5% no mínimo e 15% no máximo dos trabalhadores existentes no estabelecimento cujas funções demandem formação profissional. Há também a Lei 10.097 de 2000, que traz as informações de como então deve ocorrer a contratação do aprendiz. De acordo com a Lei da Aprendizagem, a cota de aprendiz, ela deve ser calculada da seguinte forma: primeiro, você vai considerar todos os empregados que existem na empresa. Isso vai ser feito um cálculo por CNPJ. Diferente da cota de PCD, que se faz considerando matriz e filiais, quando a gente fala da cota de aprendizagem, nós vamos considerar apenas aquele CNPJ, ou seja, se for o CNPJ da sede, se for o CNPJ das filiais, vai ser considerado, vai ser feito o cálculo por cada CNPJ e a contratação também deverá ser feita ali nos números considerados em cada CNPJ. Então, o primeiro passo que a empresa precisa fazer é verificar a quantidade de funcionários que existem ali no CNPJ. Feito isso, você deverá fazer então a subtração de cargos de direção, cargos de gerência, cargos que exigem formação técnica ou cargos que exigem educação superior. Dos empregados também deverão ser excluídos os empregados que estão em regimes temporários e terceirizados e também os aprendizes já contratados. Feito aí, então, a exclusão dessas pessoas que não contam, né, para a cota de aprendiz, a empresa ela deverá, então, fazer um cálculo, né, sendo de 5% o mínimo da contratação de aprendizado e 15% no máximo de contratação de empregados. Lembrando que deverão contratar todas as empresas, independente da sua natureza, que contam com mais de 7 empregados em funções que demandem de formação profissional. Estão legalmente dispensadas as empresas, né, de fazer a contratação, de cumprir com a cota de PCD, as microempresas, né, as MEs, as EPPs e as entidades sem fins lucrativos que tenham como objetivo a educação profissional na modalidade de aprendizagem. Ou seja, aquelas instituições de ensino que formam os aprendizes, elas estão dispensadas de fazer a contratação, né? Elas estão dispensadas de cumprir a cota de aprendiz. Um outro ponto que é muito importante ressaltar é que quando a gente fizer o cálculo ali para a cota, então você aplicou ali a porcentagem de 2% no mínimo que devem ser contratados. Se der um número que não seja inteiro, essa fração ela sempre terá que ser arredondada para cima. Então vamos supor que ali no seu cálculo deu que a empresa deveria contratar, deu um valor de 4,2. Nesse caso, a empresa precisa arredondar, né, para cima e fazer a contratação de 5 empregados no mínimo. E como então a empresa ela deverá fazer a contratação desses aprendizes? O primeiro passo é verificar os CBOs que estão dispensados ali de fazer a contratação. Ou seja, os CBOs que demandam ali de uma formação específica, esses não vão entrar para a cota de PCD, bem como os de gerência, direção, enfim. Quando você entrar lá no CBO, ele vai estar explicando, né? Vai ter uma parte lá que vai falar assim, que a função demanda de formação profissional, ou seja, ela será a base para a cota de aprendiz. Toda vez que a empresa fizer uma contratação que o CBO tiver essa informação, todos os empregados que foram registrados naquele CBO serão, então,
contados ali para a empresa verificar, né, o número que ela deverá contratar de aprendiz. Feito isso, sabendo então qual é a quantidade de aprendizes que a empresa precisará contratar, o próximo passo é entrar então em contato com uma empresa que faz a formação profissional. Normalmente é uma empresa do Sistema S, ou seja, o Senai, o Senac, o Senar, enfim. Você vai contratar de acordo com o que tiver disponibilidade na sua região e que tiver ali os cursos de acordo com as atividades da empresa. Bom, o aprendiz, além de desenvolver as suas atividades dentro da empresa, ele deverá então ser matriculado num curso de formação de aprendizagem. Essa aprendizagem, ela terá ali uma formação para capacitar, né? A intenção é justamente essa, formar o jovem aprendiz para que ele seja preparado para o mercado de trabalho. A empresa, ela precisa fazer a contratação ela vai matricular, então, esse aprendiz em um curso que será de acordo com a área de atuação da empresa, e quando essa não for disponível, quando não tiver curso disponível, uma outra área que o empregado, né, que o aprendiz poderá desenvolver as suas atividades. É muito comum, por exemplo, a atividade de administrativas. Então, quando a empresa, por exemplo, um escritório de advocacia, ela não tem como contratar um aprendiz para fazer ali atividades, por exemplo, de auxiliar jurídico, porque precisa de uma formação específica para isso. Nesse caso, por exemplo, poderá então contratar um aprendiz para formação administrativa, que vai auxiliar ali, né, aos empregados dessa empresa, mas com a parte administrativa. Uma outra informação que é bastante importante é que o aprendiz, ele precisará desenvolver dentro da empresa atividades que são relacionadas à sua formação. Então, aquilo que ele estiver aprendendo ali na formação de aprendizagem são as atividades que ele precisará desenvolver dentro da empresa. Porque o foco é justamente isso, é preparar esse jovem, esse aprendiz para o mercado de trabalho. Uma outra informação que é bastante importante é que o contrato do aprendiz, ele poderá ter uma duração máxima de 2 anos, sem que haja prorrogações, mesmo que for em tempo inferior. Então, por exemplo, se for feito um contrato por 1 ano, a empresa ela não poderá renovar esse contrato por mais 1 ano para totalizar 2 anos e não pode ter nenhum tipo de alteração no regime de trabalho. Então, se o aprendiz ele foi contratado para um contrato que geralmente será definido pela empresa que vai fazer a capacitação, porque é de acordo com a formação, esse é o tempo que deverá ser estabelecido. A empresa, ao final da formação, por exemplo, ela não pode, vamos supor que a formação seja de 17 meses, que é bastante comum, 16, 17 meses, dependendo da carga horária que o aprendiz vai desenvolver dentro da empresa, e a empresa quiser, por exemplo, prorrogar para 24 meses, ela não pode fazer isso. Então, terminou o contrato, terminou. O aprendiz, ele deve ser maior de 14 anos e menor de 24 anos. Porém, se esse aprendiz for portador de deficiência, ele não tem limite de idade, ou seja, pode ser com mais de 24 anos, mas somente no caso de ser PCD. A jornada de trabalho desse aprendiz, ele vai ter uma variação de 4 ou 6 horas e, no máximo, 8 horas diárias, quando o aprendiz ele já tiver concluído o ensino fundamental. Ou seja, os aprendizes ali de 14 anos, por exemplo, que não tiver cumprido o ensino fundamental ainda, ele não poderá ter uma carga horária de 8 horas. O aprendiz, ele também não pode trabalhar em atividades insalubres quando ele for menor de 18 anos. Também é vedada a prorrogação e a compensação da jornada, ou seja, não pode ser hora extra, não pode ter banco de horas. O aprendiz, ele tem que cumprir exatamente a carga horária que foi colocada ali no contrato de trabalho dele. O aprendiz, ele deve então estar matriculado, né, e deve comprovar a sua frequência à escola quando ele não tiver concluído o ensino médio. Ou seja, um aprendiz que não concluiu o ensino médio ainda, além de ter as suas atividades ali dentro da empresa e as atividades da formação exclusiva, né, da formação de aprendizagem, ele também precisa concluir ou estar cursando o ensino médio. Também é possível, se a empresa quiser,
fazer a contratação de aprendizes, por exemplo, que já estão cursando o ensino superior. Não tem nenhum impedimento com relação a isso, só não é obrigatório. Obrigatório é a formação do ensino médio. Ou seja, o aprendiz que não estiver cursando o ensino médio ainda, é obrigatório, né, ele estar matriculado e comprovar que ele está frequentando o ensino médio. Há também, no caso da contratação do aprendiz, a anotação na carteira de trabalho, ou seja, será feito um registro normalmente, mas com o tipo de contrato de aprendiz, e essa informação será incluída ali na carteira de trabalho do aprendiz. Também, com relação ao salário, o aprendiz ele tem a garantia de, no mínimo, o salário mínimo hora, ou quando houver condição melhor, né, uma condição salarial superior na convenção coletiva, essa deve ser aplicada. E também nas regiões que têm salário mínimo diferenciado do salário nacional e não tiver, por exemplo, na convenção coletiva, um outro salário específico para o aprendiz, o salário mínimo regional ele deverá ser aplicado, ou seja, sempre a condição que for mais benéfica ao aprendiz, garantindo no mínimo o salário mínimo hora. Ou seja, para um aprendiz que trabalha ali 6 horas, por exemplo, será feito o cálculo do salário dele com base nas 6 horas trabalhadas, mas tomando como base de cálculo, por exemplo, o salário mínimo se não tiver outro. Quando existir um outro salário, precisará verificar na convenção coletiva quais são as condições, ou seja, até qual carga horária trabalhada que tem direito àquele salário, enfim, tudo isso a empresa precisará verificar. O aprendiz, ele também tem direito às férias remuneradas, ele tem direito ao 13º, ele tem direito aos mesmos benefícios que são concedidos aos demais empregados, ou seja, ele tem direito a vale transporte, assistência médica, odontológica, vale alimentação, refeição, tudo aquilo que é oferecido para os demais empregados, o aprendiz ele também terá direito. Com relação ao depósito do FGTS, nós temos uma diferença. Quando, como a gente já sabe, os demais empregados ali, a empresa faz um valor de depósito referente a 8% da remuneração, para o aprendiz esse valor será de apenas 2%. E uma dúvida que é muito comum também quando a gente fala de aprendiz é com relação à demissão do aprendiz. Bom, a portaria 671 de 2021, ela fala que o contrato do aprendiz não pode ser interrompido quando a empresa quiser. Ela só pode ser interrompida em algumas situações. Por exemplo, ao término do contrato, ou seja, terminou o contrato, tinha um prazo estabelecido, terminou, aí sim a empresa pode fazer ali a rescisão, vai fazer o acerto do aprendiz no término do contrato. Também, uma outra possibilidade de fazer a rescisão antes do término seria quando o aprendiz ele completar 24 anos, ou seja, se ele não for PCD, completar 24 anos, mesmo que ainda não tenha finalizado o contrato dele, não tenha chegado à data do final, a empresa poderá reincidir automaticamente e antecipadamente também em algumas situações. Por exemplo, caso o aprendiz tenha desempenho insuficiente na empresa ou também no curso de aprendizagem, quando ele cometer falta disciplinar grave, de acordo com o artigo 482 da CLT, ou seja, aquelas alíneas lá que a gente conhece, com relação à dispensa por justa causa, também pode ser reincindido no caso de faltas injustificadas à escola ou à formação da aprendizagem, também pode ser cancelado, pode ser reincindido ali o contrato do aprendiz no pedido de demissão do aprendiz, no fechamento da empresa, se não houver ali a possibilidade de transferir esse aprendiz para uma outra unidade, se não houver ou não houver a possibilidade. Também no caso de morte do empregador constituído em empresa individual ou em caso de rescisão indireta. E uma outra dúvida que também é bastante comum é com relação à multa, se há multa por descumprimento ali da cota de aprendiz. E sim, a empresa que não cumprir com a cota de aprendiz ficará sujeita ao pagamento de multa de que vai variar de um salário mínimo, que pode ser multiplicado ali pela quantidade
de jovens que deveriam ter sido contratados e que não foram, e não pode exceder a quantidade de 5 vezes do salário mínimo, a não ser no caso de reincidência ali dessa falta grave, ou seja, a empresa foi autuada por não ter cumprido a cota de aprendiz, pagou a multa e foi autuada de novo. Aí nesse caso, né, esse valor ele poderá ser elevado ao dobro. Isso está constando ali no artigo 434 da CLT. E aí, me fala, você ficou com alguma dúvida com relação à contratação de aprendiz? Deixa aqui no comentário que nós vamos te responder. Eu aproveito para te convidar e conhecer o NITflix, que é o canal da NIT Treinamentos, que contam com cursos rápidos, são mais de 70 cursos na área de DP, e-social, na área trabalhista, enfim, para você se especializar. Bom, eu quero te agradecer por você ter me acompanhado nesse vídeo até aqui. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau!